Boa noite. Boa noite aí, pessoal. Noite, Grande Marcos. Boa noite, Marcos. boa noite. Tudo bem? Tranquilo, dentro do possível, né? Dentro de casa, fechadinho já há 2 meses praticamente. Pois é, né? Não tem muito o que fazer, né? Sim. Temos que, que, que nos cuidar. Bom, boa noite a todos que estão acompanhando, quem vai acompanhar também, quem vai assistir depois, né? Enfim, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente traz uma proposta um pouco diferente, né? Falar um pouco sobre política de deshistorização no Brasil, né? A política de deshistorização no Brasil. A gente vai entender melhor o que, é isso no decorrer do nosso bate-papo, né? A gente preparou aí uma conversa bem bacana, eu espero que todo mundo goste. E para conversar sobre isso, hoje, eu convidei meu amigo Marcos, né? Eu chamo de Marcos, mas é Antônio Marcos Lima, historiador, né? Professor, assim como eu também sou, para a gente conversar um pouco sobre isso, né? Então, como sempre, né, me apresentar um pouquinho. Meu nome é Anderson, sou professor, sou historiador, escritor, né, poeta, cronista, enfim. Moro em Pinhais, atuo na área da cultura, da educação, do patrimônio cultural e trouxe então esse assunto para a gente conversar hoje. E aproveito que já fiz minha breve apresentação aí, pedir para o Marcos também se apresentar, né? Quem é ele, de onde ele veio, o que ele faz, para o pessoal também conhecer um pouco dele. Bem, Vai lá, Marcos. meu nome é Antônio Marcos, né? Como o Anderson já deu o spoiler ali. Normalmente eu não uso o primeiro nome, né? Raríssimas pessoas sabem que é Antônio. Eu sou graduado em História pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, de Canoas, no Rio Grande do Sul, né? Trabalhei em sala de aula. Atualmente eu trabalho não na sala de aula regular, né? Eu trabalho no terceiro setor, né? Eu trabalho num projeto em Curitiba, chama-se Recanto Esperança. A gente trabalha com adolescentes e crianças de zona de risco, né? E eu estou à frente de um projeto de inserção dos adolescentes no mercado de trabalho. E a gente trabalha a parte humana, né? E a parte técnica deles. Massa. Então, você chegou a atuar como professor de história em Pinhais também? Você mora em Pinhais, né? Sim. Não. Moro em Pinhais, mas né, eu sou de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, né? Mas eu fui para São Leopoldo, onde meus pais moram até hoje. Eu trabalhei em Novo Hamburgo muito tempo, em sala de aula. Né? Novo Hamburgo é uma cidadezinha colada em São Leopoldo. Depois a gente vai falar sobre a região ali, enfim. Né? Eu já Uhum. cheguei em São Leopoldo já para trabalhar no Recanto. Né? A minha esposa é daqui, na época minha noiva, né? Ela fez live contigo na semana passada, inclusive. Né? Eu Sim. cheguei em Pinhais já para fazer entrevista já para trabalhar no Recanto. 3 anos eu estou aqui, 3 anos eu estou no Recanto. Então aqui sempre trabalhei no terceiro setor desde que cheguei aqui. Legal, legal. Então, uma experiência aí diferente, né? Isso. Bacana. Bom, então, partindo aí, você comentou que seus pais moram e você morou em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sim. Sul. Conta um pouquinho, então, para o pessoal, que daí eu vou também contar um pouco de mim, né? Você conta um pouco para a gente aí sobre como é São Leopoldo, qual é a história, que a gente sabe que é uma cidade bem antiga e tem bastante coisa, bastante profundidade histórica, né? Dá para dizer assim. Sim. Conta um pouco para o pessoal. E aí a gente depois, vou falar depois um pouco sobre Pinhais também, que é o meu objeto de estudo, né? Para a gente até ver, de repente, uma comparação, um paralelo aí. Isso. Então, São Leopoldo, para quem gosta de história, é um prato cheio, tá? É uma das cidades mais tradicionais do Rio Grande do Sul e na questão de colonização alemã,
ela é a 01, porque lá foi onde desembarcaram os alemães quando chegaram no Brasil, o primeiro lugar, né? Ela é conhecida como berço da colonização alemã, né? Tem o bairro chamado Feitoria lá. Feitoria, escravos, né? Era uma casa, uma senzala, a região da Feitoria lá. Hoje é uma casa voltada para homenagear, hoje é conhecida como Casa do Imigrante, o que é uma injustiça, na verdade, né? Porque antes dos imigrantes Verdade. era uma senzala. Mas, enfim, em 25 de junho de 1824, né, vindo da Alemanha, chegaram 39 pessoas para colonizar a região. Né? O nome escolhido da cidade foi São Leopoldo, porque era o santo favorito da Imperatriz Leopoldina. Né? E ela que sugeriu a vinda dos alemães para cá. Vários motivos. Colonização é a primeira delas da região, né? Substituir o trabalho escravo, isso aí a gente sabe claramente, mas também por povoar, para povoar a região, para que não houvesse invasões, né? Vindas do sul do país, né? Uhum. Em 1846 houve a separação de Porto Alegre, né? São Leopoldo foi elevada à vila. E engraçado que ela teve uma espécie de código de conduta, né? Que ficou conhecido como posturas municipais. Isso eram leis. Por exemplo, no centro da cidade tem o Rio dos Sinos, né? Toda cidade alemã tem um rio no meio. Isso é padrão deles, né? As Aham. mulheres que lavavam roupas no rio, elas não podiam ter trajes indecentes ou algo, elas poderiam correr o risco de ser presas até 2 anos. Estava no código de leis da cidade, né? Padeiro que vendesse pão mofado poderia ser preso, entendeu? E havia um código bem, bem duro, assim, um código da cidade, assim, né? Algumas curiosidades de São Leopoldo que tornam ela sensacional historicamente falando. Primeiro, por causa da cultura, né, da chegada dos alemães. Em 1934, em 1º de maio, foi construída a primeira estrada feita de cimento, né? Ou seja, a primeira estrada pavimentada com cimento do estado, ligando São Leopoldo a Porto Alegre. Em 1874, a primeira estação ferroviária do Rio Grande do Sul, que está lá até hoje, foi construída em São Leopoldo, né? Veio da Inglaterra, toda desmontada a estrutura para fazer a estação. E uma curiosidade, a madeira da estrutura da estação ela é toda forrada com folhas de zinco, porque os ingleses tinham medo que os índios atacassem a flecha e estragassem a madeira, o que aconteceu nos Estados Unidos, quando eles enviaram, né, material para lá para construir estações de trem. Né? Tem um cartão de visita na chegada da cidade, que é o Colégio Conceição, que é bem grandão assim, né? Que o prédio é de 1869. Começou com 8 meninos, né, para a formação de padres jesuítas ou professores. 8 meninos. Com o passar do tempo foi ampliando a escola e tudo mais, né? Dessa escola saíram figuras conhecidíssimas no Brasil, como o Padre Reus, né, ou Padre Reus, como alguns conhecem. Eu já achei aqui em Curitiba nome de alguma loja, alguma coisa que é Padre Reus. Padre Reus é de São Leopoldo, está lá enterrado, tem o túmulo dele, ele é tipo um santo popular. Há muito tempo já os jesuítas e a diocese tentam entrar com um processo de beatificação desse padre, né? Olha só. Durante a história da cidade, ela sofreu algumas enchentes, né? Teve uma luta popular também para a construção de um dique, que conseguiram fazer. Sofreu também em 42 a perseguição, o povo alemão, né, sofreu perseguição devido à guerra, né? O povo não podia usar o alemão, os Sim. dialetos. O José Plínio Pachel, que é um historiador gaúcho, ele fala que toda a colônia alemã se tornou uma colônia penal naquela época, porque eles precisavam de um Caramba. salvo-conduto para poder circular, sair das vilas, né? Senão poderiam sofrer até questões físicas, né, do povo, né? Aí a parte Uhum. atual, dando uma finalizadinha para não me estender muito, né? São Leopoldo conta com dois batalhões do Exército, né, 2 quartéis, o 16º Grupo de Artilharia de Campanha e o 19 BIMITS de Infantaria, que curiosamente é o quartel da região sul que mais cedeu militares para a Segunda Guerra Mundial. Outro fato histórico, né? E, Que interessante. né? E a cidade é muito industrializada. Tem a Steel, fábrica de motosserras, é lá. A Taurus, fábrica de armas, a Rossi, é lá também, né? A importância dos jesuítas na cidade. A cidade tem muitas paróquias que foram fundadas pelos jesuítas. Hoje eles têm o Santuário do Padre Reus. E a Unicinos, né? Uhum. Que é a universidade lá, a referência na região lá, que formou, inclusive, o nosso conhecidíssimo Leandro Carnal, né?
Ele é de lá. Então, acho que esse é o resumo de São Leopoldo. Sim, legal. Bacana, Marcos. E na tua formação de história, bom, você tem algum assunto relacionado à história da sua cidade que você tenha vivenciado, estudado, pesquisado, enfim, ou não? Ou é por vontade Então, mesmo? então, o meu amor pela história ele foi tardio, né? Ele não aconteceu na escola. Eu não suportava a história na época de escola, na verdade, né? E eu precisei sair da minha cidade, eu andei por Santa Catarina um tempo, né? E depois, voltando para o Rio Grande do Sul, eu fui parar em São Leopoldo. Em São Leopoldo, eu comecei a me interessar por isso daí e tal. Principalmente por conhecer o sambaquis. Já conversei isso contigo, né? Aqui em Joinville, eu tive Sim. contato com montanhas de conchas que são sambaquis, que na verdade são estruturas humanas muito antigas que mantêm sepultamentos embaixo e tal. Eu comecei a me interessar por aquilo ali, me interessar por aquilo ali, e acabei caindo na história. E aí tu pergunta de algum tema histórico. A maioria dos historiadores, eu já conversei contigo também sobre isso, gostam da parte contemporânea, né? Primeira e Segunda Guerra. Eu gosto, porque Uhum. faz parte do meu trabalho e tal, mas se eu puder escolher, eu gosto mais da parte da Revolução Francesa até o início da Idade Média, o fim do Império Romano. Esse é o período histórico que eu gosto de trabalhar. Uhum. Massa. Só registrar aqui também que o pessoal que está entrando, né? A Denise, a Betina também, Mariana, o Chicão, bem-vindos a todos aí. Bom, falando um pouco de Pinhais, né? Na minha graduação de História, aliás, eu sempre gostei de História, né? Diferente do Marcos, que foi um pouco mais tarde, né? Eu sempre gostei de História. Mas decidi fazer, assim, meio que na louca, assim, né? Foi no terceiro ano que eu decidi fazer História e aí depois, no decorrer da faculdade, descobri que eu tinha acertado na escolha. Então, o que que acontece? Na minha graduação, eu fiz por uma universidade particular e foi pelo programa Universidade para Todos, né, o ProUni. Então, aí, né, provando que as medidas aí Funciona! afirmativas, né, criadas funcionam, que elas são importantes. E aí o que acontece? Na minha graduação, tive vários professores de vários focos, né, de vários metodologias, encaminhamentos, enfim, mas eles incentivavam, sim, a gente a fazer trabalhos relacionados à história mais local. Eles incentivavam. Mas como a faculdade é em Curitiba, claro que eles incentivavam a fazer sobre Curitiba, né? E aí também a Mônica entrando, a Ju, oi. E aí eu, logicamente, gostei da ideia, mas eu queria fazer sobre Pinhais. Por quê? Porque eu, no decorrer do tempo do estudo, fui percebendo que Pinhais tinha pouquíssima produção de pesquisa mesmo sobre a história da cidade. Se sabia até razoavelmente, mas no boca a boca. Né? Não tinha um método científico sendo aplicado dentro daquilo que as pessoas contavam. Né? Então, eu resolvi fazer um trabalho com relação à história da cidade de Pinhais. E aí eu tenho aqui até para mostrar meu TCC, tá aqui, ó. Bonitinho. O, eu fiz até um título dele é assim, Pinhais tijolo por tijolo, a relação da cerâmica Vaz e com o lazer dos trabalhadores da cidade de Pinhais. E aí, o meu recorte foi em década de 20 e década de 40. Né? Isso pertencia a Curitiba na época, a cidade aqui. Não, pertencia, na década de 20, pertencia a Colombo e na Colombo. década de 40 pertencia a Piraquara. Nossa. É muito louca essa cidade, cara. Porque, assim, Pinhais, para quem não conhece, isso também é bem curioso. Pinhais
é o menor município em extensão territorial do Paraná, né? Em compensação, é um dos mais populosos, tem quase 130 mil, né, habitantes, a estimativa, assim, mais ou menos, né? Também, e esse território, que hoje é Pinhais, já pertenceu a vários outros municípios. Claro, antes tudo isso era Curitiba, né? Primeiramente. Depois teve divisão com São José dos Pinhais, Colombo, enfim, e foi o território de Pinhais. Primeiro ele pertenceu a Curitiba, lógico. Depois teve um momento ali, em 1890, foi criado o município de Deodoro, que hoje é Piraquara. Deodoro em homenagem, lógico, né, a Marechal Deodoro. Depois, e Pinhais foi, nesse momento, passou a pertencer a Colombo, né? Isso até 1932, quando Colombo deixou de existir, não existia mais, e Pinhais passou a fazer parte de Piraquara, de 32 até 92, né? Que aí foi a nossa emancipação política, 20 de março de 92. Então uma história muito louca, porque assim, se a gente for ver arquivos, muito provavelmente, ou a gente vai achar nos arquivos pessoais mesmo, né, das famílias, ou vai ter que ir caçando nos arquivos aí, Curitiba, Piraquara, Colombo, São José, enfim, né, porque dependendo do período que você queira tratar. É muito interessante isso, inclusive. E é algo que chama atenção, porque é uma situação que tudo isso foi por política, né? Se a gente for ver. Porque em 1890 foi criado o município de Deodoro, nesse processo do início da República, e Colombo, né, passou a incorporar o Pinhais. Depois, a gente tem, por uma ação do interventor, né, na época do Getúlio Vargas, o Manuel Ribas era interventor, e ele fez essa mudança aí que passou Pinhais para ser Piraquara, e Piraquara começou a ter o nome de Piraquara de novo, inclusive, né, que antes era Vila de Piraquara, passou e mudou de volta, e Colombo deixou de existir. Então é uma salada que aconteceu nessa nossa região aqui, né? Sem falar que quando teve o processo de emancipação, ele teve também um plebiscito antes, né? Para a população decidir se queria mesmo que a cidade fosse emancipada ou não. E aí teve uma discussão se o território seria esse como é hoje, a configuração, né, na divisa com Piraquara como Rio Iraí, ou se seria ali até o Rio Palmital. Então, ele poderia ter sido menor ainda, a cidade, né? Ou ainda ter incorporado ali uma parte de Piraquara, que hoje é aqui a região do Guarituba. Então, teve várias discussões sobre isso, inclusive. Então, é muito interessante. Uma outra curiosidade, até muitos não sabem, não sei se cheguei a comentar isso com você, acho que sim, que a origem de Curitiba, né, que é aqui no Bairro Alto, né, na Vilinha, no Parque Histórico da Vilinha, da Atuba, que fica ali no Bairro Alto, na divisa com Pinhais, no Rio Atuba. Hoje, fisicamente, essa origem de Curitiba está localizada em Pinhais, né? Pelo fato do curso do rio, né, ter sido modificado. Mas antes, no primeiro curso do rio, que era uma curva de rio exatamente, né, ali antes era Curitiba, mas agora ele está, então, geograficamente a região está em Pinhais, mas politicamente faz parte do território de Curitiba. Vamos fazer um adendo. É um negócio... Fazer um adendo, né? O aeroporto de Curitiba está em São José dos Pinhais, né? O autódromo de Curitiba está em Pinhais e o início da cidade de Curitiba está em Pinhais. Excelente! Exatamente.
Então, não tem nada muito certo aqui, né? É muito estranho. E é muito curioso também, né? Ao mesmo tempo. Mas, enfim, a minha pesquisa, propriamente dita, né, fala do lazer, né, das práticas de esporte, as práticas culturais, que os trabalhadores, né, porque o que importava para mim eram os trabalhadores, não eram os chefes, né, não eram os empresários e tal, porque a história geralmente é contada pelos empresários, pelos grandes personagens, né, enfim, e na realidade a história que acontece de fato é na periferia, é com os trabalhadores, é com, como se fala, no chão da fábrica, né, ou numa escola, no chão da escola, enfim, A essa é a microhistória, história que a é a microhistória, o micro-história, fato olhado exatamente, pelo olhar daquele que não está no foco, né? isso, porque aí o olhar pode ser até mais amplo, né, de uma certa forma. Então, aqui eu tentei mostrar um pouco disso. E a dificuldade das fontes é o principal, né? Então eu trabalhei muito com história oral, algumas fotografias, poucos documentos escritos e bastante referencial teórico. Foi muito bom. Eu gostei muito de fazer. E primeiro porque eu estava falando da minha cidade, né? Então, a, é algo que todo mundo devia experimentar, falar sobre a sua cidade e prestar atenção na sua cidade, né? Cada vez mais. Então aqui eu descobri algumas coisas, ou entendi outras, né? Enfim, que é muito interessante. O Guilherme Weiss, que era o proprietário da Cerâmica Weiss, era um alemão, né? Aliás, de família alemã, né? Inclusive ele está como personagem desse livro aqui, ó, Os Alemães no Paraná, editado aqui pela editora da UEPG, né? É do pastor William Fugman. Livro do Centenário, falando sobre a imigração alemã no Paraná, enfim, né, e de grandes personagens alemães no Paraná. E o Guilherme Weiss está entre eles aqui nessa publicação. Então ele teve uma boa parcela aí de colaboração, vamos dizer assim, ou de participação, melhor dizendo, nessa, nessa questão do lazer dos trabalhadores, porque foi uma reivindicação dos trabalhadores e logicamente que o dono da fábrica teria que, de alguma forma, acalmar os ânimos dos trabalhadores para que não desandasse o seu trabalho, né? Então eles tiveram essa concessão aí para criar um clube, né, de dança, enfim, de bailes, para criar uma banda, para poder jogar futebol nos campos que eram, de repente, da propriedade dele, enfim. Então, tudo isso, né, foi digamos, uma engrenagem, né, que tem que se juntar com a outra nesse processo aí de discussão, né, principalmente de classes aí, né, porque é questão de patronal, enfim, trabalhadores, né. E aí isso envolve também toda a comunidade, porque tem ali a questão das manifestações religiosas, que também entravam na questão do lazer, né? As festas nas escolas, enfim, tudo isso acabava incorporando o lazer desses trabalhadores. O primeiro time de futebol, o Clube União Pinhais, né? Que foi um exemplo que durou bastante tempo, inclusive esse time. Tivemos um time chamado Vasco da Gama. Esse caiu, né? Então, esse sim, esse caiu. Então a gente tem vários exemplos, né? A banda, né, de música dos trabalhadores, né? Que eu entrevistei uma senhora que é filha de um dos músicos na época, né? E ela contou que ele tocava, os tios dela também tocavam, então, porque era algo e que ela sentiu, né, na fala dela, inclusive, né, que o Guilherme Weiss, por mais, mesmo sendo, os alemães tendo essa questão de ser mais sisudos, mais rígidos, enfim,
o Guilherme Vaz era mais permissível do que o Scarpa, que veio depois e que era italiano, né? Que geralmente tem uma outra característica, né? Então foi bem interessante ver essas mudanças, né? E que conforme o tempo foi passando, essas permissividades foram diminuindo também. Né? Então, em 1920, a gente tem um boom de coisas, em 1940 a gente já tem basicamente está fechado em poucas apresentações musicais, festas de igreja, porque é na igreja que faz daí, ou time de futebol, porque daí também é fora do espaço da fábrica. Né? Então a gente tem essas mudanças. Quero aprofundar, a minha intenção é aprofundar esse estudo, né? Ou ampliar para outros campos, enfim, porque Pinhais ainda necessita de mais estudos, né? Até para exemplificar, o meu trabalho foi baseado neste livro aqui, Nos Trilhos do Tempo, né, do Arão Xavier. Esse livro é um livro, digamos, institucional da Prefeitura de Pinhais, foi em 2000, mas ele me serviu como fonte, inclusive, no meu trabalho. Né? Foi por ele que eu resolvi fazer o tema. É isso que eu queria te perguntar, Pedrão. Tu teve facilidade de achar material para embasar o teu TCC? Havia bastante material em relação à cidade, em relação à cerâmica e tudo mais? Não. Pouco material. A gente teve, eu encontrei alguma coisa na Biblioteca Pública do Paraná, pouca coisa. Alguma coisa também na questão na Biblioteca Pública de Pinhais, e a maioria foi relatos, né? História oral, fotografias, e aí tive que fazer os encaixes aí com bibliografia e referenciais, porque é o que resta nesse caso, né? Então, e aí a gente tem essa dificuldade, né? Que é a fonte, porque por mais. E aí também essa questão da cidade ser muito nova, né? As pessoas não têm essa cultura é muito nova, então não precisa fazer história, não precisa prestar atenção nessa história da cidade. Só que, como eu disse, já pertenceu a Colombo, já pertenceu a Piraquara, já pertenceu a Curitiba, então tem uma história pregressa aí que ela já é Vila Pinhais, já é povoado Pinhais já há muito tempo. Né? Então, merece ter aí uma atenção maior. Mas, enfim, algumas coisas que eu queria comentar, né, sobre esse meu TCC e sobre a cidade de Pinhais, né, sobre a história da cidade, que são coisas que eu acho relevantes e que as pessoas precisam saber, né, sempre. Uma outra coisa que também, falando das festas religiosas, né, nesse período aqui que eu estudei, nesse meio tempo aqui, tem duas curiosidades bem interessantes. A Cerâmica Vaz tinha, assim como várias outras empresas no paranaenses tinham, e o brasileiras, enfim, uma ficha, né, própria, uma moeda própria em que o Guilherme Vaz e depois o Scarpa pagavam seus funcionários. Então, eles tinham, ela tinha uma ficha com valor específico, cunhada com a marca da empresa, enfim, assim como várias outras tinham, o Matilhão tinha, né, a Rede, enfim, tem várias empresas tinham. E tem vários exemplares aí por aí, né, o Museu Paranaense tem a coleção completa, a Biblioteca Pública de Pinhais não está completa, mas tem várias, mas é bem interessante esse fato. E uma outra questão é que os trabalhadores é que construíram, da cerâmica, né, ajudaram a construir, década de 20 e 30, a igreja matriz da cidade, né, que hoje é a igreja matriz da cidade, né, Nossa Senhora da Boa Esperança, e padroeira da cidade. Então, foi num terreno cedido pelo Guilherme Vaz, com material da cerâmica, com mão de obra dos trabalhadores. Que beleza. Né? Logicamente no tempo livre, né? Então, e aí é para perceber que o lazer deles era no tempo livre do livre, né? Então não era todo o tempo também. E ainda tinha também uma questão, né? Que a inauguração da igreja, né? Digamos assim, foi com o casamento da filha dele, né?
a Adelaide Weiss com o Humberto Scarpa. Então foi um marco aí, em 1937, essa inauguração da igreja, né, com o casamento dos dois. E ela já foi Então administrada teve... ela já foi administrada pelos camilianos desde o do princípio dela, a paróquia. Então, ela tem na verdade, não, né? Porque no começo, aliás, sim, enquanto paróquia, sim, né? Enquanto paróquia, porque ela foi elevada à paróquia em 1967, se eu não me engano. Então, ela foi desde o início com os camilianos, né? Porque aí também veio junto o seminário ali logo depois, também, um pouco tempo depois, foi construído o seminário. Que já foi também sanatório, já foi, depois voltou a ser seminário. Então tem uma história bem interessante também envolvendo essa questão. Então são curiosidades que envolvem, e uma outra questão até que é legal, que eu sempre bato nessa tecla, e que quero trabalhar nisso também, mas o quanto for possível, é que existe uma Pinhais de um lado da rodovia João Leopoldo de Jacomel e existe uma Pinhais do outro lado, que do lado onde você mora aí, né? Que o lado de lá, digamos assim, que é mais região Perneta, Alto-Taramã, Atuba, enfim, aquela região, ela sempre foi historicamente mais rural, sempre foi de chácaras, sempre foi dessa vertente, assim. E o lado de cá, mais industrial. Então tem uma diferença grande entre os dois lados e muita informação sobre o lado industrial, comercial, e pouquíssima informação sobre o lado rural, né, do povoado de Pinhais. Então é muito interessante isso, e eu quero muito descobrir esse lado aí que não temos informações também. Sim. Convido a todos os historiadores de Pinhais aí para também vir nessa luta aí. Sim. Bom, ali tá entrando aqui a professora Patrícia, que foi minha colega de faculdade, a Simari, a Andressa entrou, o Adalberto, o Arnaldo, beleza? Sejam bem-vindos. Bom, como é que... Agora eu queria colocar um pouco, já entrando mais no nosso assunto principal, né? Já que a gente deu esse panorama aí sobre São Leopoldo, temos aí uma questão em comum, que é os alemães, né? Tem muito alemão em Pinhais também, muita família alemã em Pinhais. O meu sobrenome é alemão também, o meu avô, né? Mas ele mas meus avós vieram de Santa Catarina, né? Então é um outro ramo aí. Mas a gente, como eu falei do meu TCC, você falou da sua graduação. Mas você teve TCC? Não teve? O que aconteceu? E como é que funciona isso? Então, algumas universidades, né, lá no Rio Grande do Sul, elas estão com uma nova experiência, isso também já está acontecendo, que é a substituição do trabalho de conclusão de curso por um semestre a mais de estágio. Né? Então, a partir do finalzinho do terceiro semestre para frente, até a graduação, eu tive estágio todo, somando... Voltou. Deu uma caída? Né? Não. Somando 4 estágios, né? No total. E para evitar, talvez, né, a faculdade foi boazinha, podemos dizer assim, né? Sabendo que o tempo ia ser limitado, eles optaram pelo teu tempo de sala de aula do que o teu tempo de pesquisa, né? Uhum. Tem a Federal do Rio Grande do Sul lá, que forma muitos professores, né? E o pessoal da educação é muito formado e focado para pesquisa. Então as particulares estão focando para a sala de aula, né? Então já é uma tendência que acontece, que é tentar tirar o TCC e ampliar o tempo de estágio, o tempo prático. Né? Foi agregado algumas cadeiras de geografia ao meu curso. A minha grade curricular tinha bastante coisa de geografia, já te preparando também para assumir turmas de geografia, porque algumas faculdades lá também estão fechando o curso de geografia, porque a demanda é muito, muito pequena. Né? Está acontecendo um fenômeno que tem... um fenômeno atual aí que pouquíssimos jovens estão se interessando por cursar geografia. E vai cair no colo de quem? No colo da gente que é de história. Né? Então,
Já sim. está ampliando a grade curricular, né? Ampliando os estágios, para ter um estágio de geografia também. Né? Então eu Uhum. não fiz TCC. A Universidade Luterana do Brasil, no curso de História, não tem TCC. E aí a gente já vem a questão no nosso assunto propriamente dito, né? Que é essa política aí de deshistorização do Brasil. Esse nome estranho aí que eu coloquei no tema, né? Que vem dessa questão da desvalorização mesmo, né? Na verdade é isso. Desvalorização, descrédito, enfim, que não só o conhecimento histórico, mas no nosso caso é o que a gente está falando, né? Do conhecimento histórico, da pesquisa histórica, do conhecimento da nossa história, né? Propriamente dito, que está sendo atacado diariamente. E vem sendo atacado há muito tempo, inclusive, né? Então, Marcos, dá para a gente fazer então já um comentário a partir disso que você comentou, né, da tua graduação, sobre esse desmonte, né, da educação como um todo e também das nossas áreas de humanas, principalmente, né, que humanas e geográficas, que dá para considerar a geografia humana também. Uma ciência humana natural. Dá para dizer assim. Então, essas nossas ciências que estão, né, estão sendo atacadas constantemente. O que você pode, para a gente bater esse papo aí? Então, cara, há um bom tempo já, não sei, está acontecendo um fenômeno, eu vou usar bastante essa palavra fenômeno, do professor está se tornando um inimigo da sociedade, né? O, É, hoje em dia, e eu não quero atacar classe nenhuma, não é minha intenção aqui, mas o pessoal vai fazer alguma manifestação na rua, até no âmbito violento às vezes, inclusive, eu vejo o Estado não se importar tanto quanto um professor ir para frente de uma prefeitura pedir melhores condições de trabalho. E quando a gente pede melhor condição de trabalho, a gente não está falando só de dinheiro, só de salário. Isso é uhum. um dos tópicos, né? A condição. Mas a gente quer uma É um dos merenda. pontos, né? Sim, uma merenda de qualidade, uma sala de aula com condições, né? O que está acontecendo? Uma turma com 20 alunos está transformada numa turma com 45 alunos. Né? Pegaram duas turmas e fizeram uma para diminuir a contenção de gastos. Né? Aham. O descrédito da história. Recentemente fiz uma postagem no meu Facebook e um ex-aluno nosso, né, um ex-aluno meu, ele veio questionar, e ele escreveu um monte de coisa e tal, assim, e no final ele colocou assim, e só para constar, o fascismo era de esquerda, tá? Né, concluindo toda a fala dele, assim. E aí a gente se pergunta, é natural da gente se perguntar, onde é que eu errei como profissional, entendeu? Sim. Porque o descrédito da sociedade perante a nossa profissão acaba que a gente assimila isso também. A gente, pô, será? Né? Tanto que batem na gente, tanto que insistem. E aí eu, ironicamente, né, do jeito que eu sou, falei pra ele, então chega no ouvidinho do neonazista e fala, Hitler era comunista. E depois tu volta aqui me contar o que acontece. Né? Uhum. Aí ele parou para pensar, assim, provavelmente não respondeu mais, né? Só que é muito preocupante. E não só nós, né? O desmonte da educação ele vem desde do congelamento das bolsas de pesquisa, né? Da época do Temer ali, aquela Da emenda congelamento do 95. investimento e tudo mais. Mas hoje em dia jornalista apanha por noticiar, professor apanha por ensinar, né? Sim. É isso aí. Exatamente. Então, o que eu queria colocar é justamente isso, que a gente tem essa nossa vontade, não só dever, né, mas a vontade também de defender a questão do ensino, de qualidade, com condições mínimas, né, pelo menos, para se atuar, não para nós, mas para os alunos, para a comunidade, porque a gente, enquanto professor, né, não sei você, Marcos, mas a gente, enquanto professor, não está
Não vira professor porque para me satisfazer, né? Eu não sou professor só porque eu quero. É, claro que eu quero, mas eu tenho um objetivo, né? Que é transmitir aquele conhecimento, que é transmitir aquela, aquela transformação, né? Principalmente a história causa, né? E eu acho que é aí que mora o perigo, essa transformação que a história causa, né, na vida das pessoas e também na sociedade. Então, não só a história, mas as ciências humanas, né, filosofia, sociologia, a geografia, eu digo até o ensino religioso, né, até o ensino religioso, que eu aprendi a gostar de lecionar, inclusive, ensino religioso. Então, é uma questão que vem sendo quebrada, né, aos pouquinhos e cada vez o golpe vai ficando maior, vai ficando mais forte, né, e mais profundo, né, e aí não é só a nível federal, né, claro que a maior pancada foi no federal, no nível federal, mas a gente tem também no nível estadual que os professores, os alunos vêm sofrendo, né, também com, com as dificuldades aí do dia a dia, da questão da falta de condições, o piso que não é respeitado, ou o conteúdo que não é o adequado, enfim, essa fiscalização, né, que há em cima dos professores, se der para dizer que é uma fiscalização, né, sei lá. Então, toda essa questão, né, vem para colaborar com os problemas, inclusive, que a gente está falando, da educação histórica, dessa questão do conhecimento da nossa história, desse descrédito que a história tem, né, que está tudo interligado, né? Não tem como você desmembrar uma coisa da outra. Inclusive, o que a gente... Eu já ouvi de alunos, né? E é isso que acaba, que naquele momento eu pensei, nossa, pagou, né, tudo que eu precisava, né? Porque um ex-aluno, depois de uns anos, me encontrou e falou assim, olha, professor, me chamando de professor, né? E eles nunca deixam de chamar a gente de professor. Foi com você que eu aprendi história, que eu entendi história. Então isso aí já me encheu, assim, né, de orgulho, né? Vamos ser bem claros, né? Foi isso que aconteceu. Então eu fiquei feliz, porque aquilo aí, por mais toda a dificuldade que eu passei para ensinar aquele camarada ali o que eu queria ensinar, depois de uns anos eu percebi que ele percebeu e foi me dizer que valeu a pena, né? Então é muito... E é isso que todas essas pessoas que não sei como apoiam esse desmonte todo, não conseguem entender, né? É esse tipo de coisa, né? Que não é, não é, não dá para entender, né? Essa problemática toda aí. Não sei se você já teve uma experiência dessa, por exemplo, parecida, né? Nesse sentido. Sim, como eu te falei que eu trabalho em área de risco, né? Trabalho na parte do Uberaba, depois da linha do trem lá, que é bem crítica a situação. Tu vê no dia a dia a transformação deles, assim, e tu sabe que ele é uma semente que tu colocou, entendeu? Tu vê, às vezes, na fala deles, assim, eles vão argumentar alguma coisa com outra pessoa e tu tá lá do outro lado ouvindo. Aí tu vê eles falar assim, tu vê, ali tem um dedinho meu, entendeu? Exatamente. Aquilo ali é isso que paga o nosso salário, na verdade, né? O salário Exatamente. não seria a palavra, mas que paga o nosso prazer de ter escolhido essa profissão. Né? Que muitos olham para a profissão de licenciatura como isso é uma realidade, como segunda opção, né? Eu não consegui ser dentista, eu não consegui ser médico, então vou ser professor. E não deveria ser assim. Em primeiro lugar, o professor. Mas... Exatamente. Vou registrar aqui o Café do Escritor entrando, o Andy, da banda Terezo, o Davi, a Michele, legal. Bom, e dito tudo isso, qual é a importância
vamos debater isso. Qual é a importância, pelo menos um pouco, de conhecer a história local, história da cidade onde você mora, do estado onde você mora, qual a importância do historiador, né, para a sociedade? O que você acha, Marcos, nesse ponto? Eu comentei também contigo recentemente que eu estou realizando uma especialização em arqueologia e patrimônio, né? Então tem tudo a ver com o que a gente vai falar agora. Tu teve dificuldade de encontrar material para o teu TCC, porque provavelmente na época não tinha alguém tendo essa conversa que a gente está tendo aqui, entendeu? Do porquê juntar material, do porquê bater uma foto, do porquê cuidar daquele prédio, do porquê manter aquela praça, entendeu? Porque tudo isso, como é que a gente sabe tudo isso de São Leopoldo? Ah, tem uma historiografia? Tem, mas em algum momento alguém sentou com uma caneta e escreveu aquilo ali. Então acho que a principal importância do historiador, né, é o trabalho de juntar material, conscientizar sobre aquilo ali, sobre o pertencer daquilo ali. Eu não sou de Pinhais, mas hoje eu sou um professor de história, um historiador que estou vivendo em Pinhais. E eu tenho por obrigação incentivar as pessoas vamos conhecer a história da paróquia lá, vamos conhecer a história daquele bosque ali que foi criado no ano tal e tal e tal. Isso vai ficar para as gerações futuras, aquele sentido de isso é meu, isso aqui foi meu avô, né? E acho que o principal papel nosso, né, é fazer com que a sociedade sinta parte daquilo ali, né? Acho que esse é o grande papel do historiador. Exatamente, né? Como você disse, a questão da dificuldade que a gente tem, e eu diria que começa principalmente nessa questão do pertencimento, né? Desse entendimento de que eu faço parte desse lugar, de que esse lugar tem uma história e que a minha história se confunde com a história do lugar, né? Então, é bem importante isso, porque se você não tem essa consciência, esse entendimento, você não vai respeitar, não vai cuidar, não vai prestar atenção, e não vai estar nem aí, e aquilo vai desaparecer, né? Simplesmente vai cair no esquecimento. E aí, o referencial teórico que eu usei bastante, né, que é Michel Pollack, ele fala sobre esquecimento e memória, então ele tem uma fala, textos sobre isso. Então, Legoff também, né, um historiador francês, fala também sobre memória, né? Então, a gente tende a cair no esquecimento, né? Ou a ser colocado no esquecimento, né? Às vezes é intencionalmente também que as coisas vão acabando no esquecimento, né? E as coisas, as pessoas, né? Enfim, então às vezes é intencionalmente. Cabe também a nós, historiadores, né? Resgatar, não é essa a palavra, né? Mas no popular acho que é resgatar essas coisas que estão no esquecimento ou quase indo para o esquecimento, para que elas venham à luz, né, e apareçam e sejam apreciadas, enfim. E aí a gente pode usar a frase do grandíssimo Peter Burke, né? A função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Exatamente. É exatamente aí que eu quero chegar. E aí a gente tem, por exemplo, uma outra publicação aqui, ó, Vocabulário Paranista, Eno Teodoro Vanck. É uma publicação também de Ponta Grossa. Mas qual que é o objetivo? É um vocabulário. Aqui tem tipo como se fosse um dicionário de palavras de paranaenses, né? Mas qual que é o objetivo disso? Não cair no esquecimento essas palavras que hoje não se usam mais, por exemplo. Palavras simples, né? Mas que tem todo um sentido, tem todo um significado, tem toda uma história por trás de cada uma delas. Tem uma pergunta aqui pra gente, peraí. Adalberto perguntando, quanto vocês consideram que seria importante ter nas escolas a matéria de história regional? Nossa. Importantíssimo. Então eu vou puxar o assado pro meu lado. Como é que é o nome dele? Querido Adalberto. Ele tem um parente? Rock? Ele é meu irmão. Opa! Prazer. Então, Adalberto, a gente, lá no Rio Grande do Sul, a gente é taxado por bairrista, né? Todo mundo fala, o gaúcho é bairrista!
de um certo ponto existe uma aula do Rio Grande do Sul mais antiga que tem aquele sentido de não, nós somos superiores. Isso existe, de fato, a gente não vai negar isso. Só que nas escolas até o sexto ano, né, quando começa a história, né, os pequenininhos ali do currículo até o quinto ano, estudam toda a história do Rio Grande do Sul. Uma criança de 6 anos canta o hino do Rio Grande do Sul. Lá. Qualquer criancinha que tu chegar, canta o hino do Rio Grande do Sul. Comorora, canta. Então, a tua pergunta ela é muito, muito interessante e eu acho muito importante tu conhecer a história, tu saber o que significa, por que tem no meio do brasão de Pinhais tem um pinheirinho. Ah, pinheirinho, óbvio, por causa de Pinhais. Mas por quê? Ah, porque a região é fria, a região das araucárias e tal. Só que é uma coisa tão simples e óbvia, né? Mas nem todo mundo tem Sim. essa. Aí eu volto na questão do sambaquis em Joinville. O pessoal, a grande massa da população passa todo dia na frente, vai às praias ao redor ali, vê aquele amontoado de conchas. Ah, é só um monte, ninguém vai dar bola para isso aí. Cara, aquilo ali tem 10 mil anos. Construção humana, pré-histórica, sepultamentos, materiais, e o pessoal não dá bola para aquilo ali. Deveria ser trabalhada a Sim, história local. Né? exatamente. Eu tive, quando eu estudei, eu tive no sexto ano História do Paraná e tive no sétimo, na sexta série, no caso, né? E na sétima série, Geografia do Paraná. Mas foi só, né? Aí, depois disso, né? Eram lá de vez em quando os professores comentavam alguma coisa. E eu, quando lecionei, né, sempre eu tentava, inclusive, incluir a história de Pinhais no currículo, né? Então, e aí é uma escolha, é a escolha do professor. Tem lei na federal e lei estadual que estabelece que tem que ter história regional. Lei municipal também falando da história de Pinhais e tudo mais. Porém, é uma escolha do professor, principalmente no Fundamental 2 e médio, né? Um amigo nosso É que uma entrou escolha do... ali, meu amigo lá de Cruz Alta, lá, mora aqui no Ah, Paraná, ó, Cláudio, ele, o eu sou Cláudio. bairrista. E de fato o Cláudio é uma família dele, é uma mistura de Então, gaúcho com na argentino. verdade, Então, já viu, né? os paranaenses, né, deveriam ser mais bairristas mesmo. A gente tem algumas produções boas, inclusive. Olha só essa aqui, por exemplo, sobre o Barão do Cerro Azul. É um quadrinho que foi feito. Por quê? Porque o objetivo de trazer mais proximidade, né, para a história, para que as pessoas se interessem mais. Esse aqui é uma outra. Peraí, deixa eu mostrar esse aqui primeiro. História do Paraná, um clássico do Rui Wachoves, reeditado várias vezes, mas é uma história mais tradicional. Yes. E esse aqui, aí eu quero já emendar nosso último ponto de conversa. É um livro aqui editado pela editora Arte e Letra, do Diego Antonelli. Muito gente boa, comprei direto do autor, inclusive. Paraná, uma história. O Diego, ele é jornalista. Ele é jornalista. Mas ele escreve muito bem sobre história. Né? É um jornalista que vai, pesquisa, fala com historiadores. Aqui tem entrevistas e pesquisas históricas nesse livro. Né? Ele é um jornalista, ele não é um historiador. E aí vem nosso último ponto para a gente fechar. Nós tivemos recentemente um veto, né? Há uma lei que foi aprovada no Congresso, que é da regulamentação da nossa profissão de historiador. Sociólogo, fosse filósofo, é profissão. Geógrafo, que o Marcos falou que está acabando em várias faculdades, é profissão. Né? Historiador não é. E a gente também é e o historiador é uma profissão antiguíssima. Né? Remonta à Grécia, no mínimo. Né? Então, Grécia Antiga, lá com Heródoto. Então, a gente tem uma importância grande. Mas um dos motivos que foi alegado foi reserva de mercado. Ah, claro. Esse, né? Lógico que tem, lógico. Aqui, esse livro é de um jornalista, tem aqueles famosos 1808, 1822, 1889.
que é de um jornalista paranaense, inclusive, também, Sim. Laurentino Gomes. O Bom, muito bom. 1499 do Reinaldo. O Reinaldo é um jornalista. E ele escreveu um livro contando a pré-história do Brasil, entendeu? Talvez hoje o maior referencial. Então, assim, não existe reserva de mercado. Nunca foi essa a intenção, né? A intenção, né, o Marcos também pode colocar a sua opinião sobre isso também, simplesmente da regulamentação, do respeito, do reconhecimento, de uma formalização de métodos, inclusive, para poder organizar a classe, né? Não sei aí o que você tem a dizer. A oficialização da profissão, a gente não vai deixar tem poucos minutos, só para avisar. A gente não vai deixar de ser professor, agora eu sou historiador. Não, não é isso, entendeu? Não. E além do mais, a gente vai continuar fazendo história, seja regulamentado ou não. Só que a gente poderia organizar uma academia brasileira de história, uma academia paranaense. Poderíamos, até para fazer uma pesquisa, ter onde buscar, ter um lugar, ter onde se apoiar. Né? E a gente não tem. Profissão da gente é professor. Eu amo ser professor. Só que a minha formação é história. E eu não posso dizer que eu sou um historiador porque nem existe a profissão, simplesmente. Né? Exatamente. E tem museus, instituições públicas, inclusive, privadas, que têm centros de memória, tem museus, tem bibliotecas. Todas elas precisam de um historiador também. Né? Quando existe o cargo, a função, é porque é o contratado fora digamos, de uma forma diferente da oficial ou da formal, né? Ou com outro nome, né? Os museólogos, com todo respeito aos museólogos, que eu admiro, que, né, merecem todo o reconhecimento, são profissão, né? Tem profissão, o regulamentado, né? Então, e é aquilo que o Peter Burke disse, né? Os historiadores, né, lembram aquilo que a sociedade quer esquecer. O Bolsonaro quer esquecer coisas, né? Pelo jeito. Porque, para vetar... Não, ele quer dar outro sentido para algumas coisas que aconteceram em 64. Sim, por exemplo, né? E aí a gente vem com movimentos aí revisionistas, negacionistas da história, que a gente tem por aí, né? Cada vez mais, e nesse mesmo movimento. Então, e a gente tem que brigar contra isso, contra esse fluxo aí que está vindo, porque o historiador, ele tem essa função crítica mesmo da sociedade, não é uma coisa para passar pano, né? Historiador não foi feito para passar pano, os positivistas talvez, aqueles antigos, Ordem agora não é mais. Ordem e progresso. Né? Haja vista a nossa bandeira. Mas hoje já não é mais essa função, esse entendimento. Então, e aí, como eu disse, né, depois de várias tentativas da Associação de História, de várias fundações e organizações de história, tivemos essa vitória no Congresso, mas essa questão aí com o presidente, o veto. O veto que, na verdade, ele joga contra ele mesmo, né? Aqui entrou um grande amigo meu aqui, o Lucas. O Lucas é professor de educação física. Educador físico é profissão, é regulamentado. Sim. O historiador não é. Inclusive, você tem história e historiografia em todas as áreas, né? Hoje, para enfrentar o Covid, o que as pessoas estão recorrendo? A história dos vírus, a história da medicina, enfim. Então fica aí o nosso bate-papo, né? Essas recomendações de livros que eu mostrei também, aí são várias, né? Tem também, aqui tem mais um, Identidade de Pinhais, eles falam sobre a história de Pinhais também, numa outra pegada. Então, fica o convite a conhecer mais história, mais Pinhais, mais essa política e combater essa política de desmonte que está